Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não for eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, sejais vós também. Muito bom dia, com a bênção, a graça de Deus sobre a nossa vida. Nós começamos mais um dia, queremos a cada dia vivermos mais para o céu e menos para essa terra. E a razão pela qual toda manhã nos acordamos e a nossa mente se volta para a palavra do Senhor, o espírito de submissão, humildade, o aprendizado da parte de Deus, e queremos que o Espírito Santo seja o nosso professor todas as manhãs, todos os dias da nossa vida. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã nós estaremos começando um novo livro, um livro que traz promessas de esperança, reconstrução para o povo de Deus. E esperamos nos dias em que nós vivemos também essa bênção de Deus sobre a nossa vida. É o livro de Ageu, por isso com você ter nas mãos a palavra do Senhor no capítulo 1, no versículo 1. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo... As palavras que nós encontramos inicialmente no capítulo 1 do livro de Ageu são palavras que são direcionadas para o seu povo que tinha recém-chegado do cativeiro babilônico. O povo estava abatido. Deus esperava que eles se reanimassem, se fortalecessem. Deus esperava que eles ainda representassem o seu nome aqui nessa terra. Não havia naquele período uma motivação para reconstruir o templo. E Deus, nesse momento, através do profeta, estava a orientar o seu povo, que eles deveriam levantar a cabeça, se entusiasmar, construir o templo. Deus iria morar no meio do seu povo e eles ainda continuariam a representar o seu Deus. Se eles se mantivessem fiéis a Deus, Deus não iria permitir que nenhum inimigo, mais uma vez, os levassem para o território do cativeiro. Em sua grande maioria, os líderes abraçaram a mensagem do profeta Ageu. Não foi assim em todas as épocas. Eles rejeitaram a Jeremias ao ponto de colocá-lo dentro de uma cisterna para que Jeremias se silenciasse. Mas foi diferente com o profeta Ageu. Quando ele falou em nome de Deus para reconstruir o templo, houve um espírito de cooperação. Os líderes apoiaram a ideia. Toda uma população se mobilizou para a reconstrução do templo e eles estavam empenhados, mais uma vez, em estabelecer a fundação para que Deus estivesse no meio do seu povo. O espírito de cooperação deveria tomar conta do coração de todas as pessoas, em todas as épocas. Se nos nossos dias houvesse um espírito de cooperação para proclamar as boas novas de salvação, não iria se demorar muito, em breve Jesus Cristo voltaria aqui a esse mundo, nós nos encontraríamos com o nosso Deus e viveríamos com Ele para todo sempre. Mas muitas vezes, quando se levanta uma bandeira para uma atividade, para um trabalho dentro da igreja, são poucas pessoas, a minoria que se empenha para que a obra possa ser realizada. O profeta Ageu exorta o povo para reconstruir o templo no período da lua nova. Era um período adequado, onde todos estariam reunidos para a adoração ao Senhor. Seria um momento oportuno para ele apresentar o projeto de como eles mais uma vez deveriam estabelecer a casa de Deus no meio do seu povo. Como nós podemos observar no versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o povo, nesse momento em que ouviu as palavras do profeta Ageu, eles acreditavam, por uma falsa interpretação das profecias das 70 semanas, de que o tempo profético ainda não tinha sido terminado e que eles não tinham liberdade para reconstruir mais uma vez uma casa para a habitação do Senhor. Foi nesse período em que o profeta Ageu trouxe para eles mais uma vez a palavra de Deus, os exortando de que o período profético tinha sido terminado e eles deveriam agora voltar para Jerusalém, deveriam reconstruir as suas casas, estabelecer as suas famílias, deveriam viver em fidelidade a Deus e Deus mais uma vez habitaria no meio do seu povo. Não é porque eles foram ao cativeiro babilônico e ali viveram 70 anos que ao retornar para Jerusalém que eles não deveriam dar continuidade nas suas atividades normais. Deus estaria no meio do seu povo e faria uma nação forte. Ageu capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Deus esperava que o seu povo se importasse com a vida de adoração a Deus. É claro,
E ao retornar, eles deveriam se empenhar em construir as suas casas para que as suas famílias pudessem viver dentro de um conforto, num lugar seguro. Mas Deus esperava que eles pudessem compreender que Deus deveria ser o primeiro na vida daquele povo em toda e qualquer circunstância. Quando nós colocamos a Deus em segundo lugar nos planos da nossa família ou da nossa casa, nós fracassamos, nós caímos. Deus queria ser o primeiro, Deus queria estar sempre à frente. Se eles permitissem que Deus fosse primeiro na vida deles, todas as outras áreas da sua vida, elas seriam abençoadas. Como nós podemos ver no versículo 6 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a geração anterior, pelo fato de terem menosprezado a Deus, a terra não se tornou tão frutífera quanto ela deveria ser. Mas Deus agora estava falando para o seu povo: se vocês me priorizarem, se vocês construírem o templo, me invocarem, me adorarem e viverem em comunhão comigo, mais uma vez eu farei com que essa terra se torne frutífera e ela produza os frutos no seu devido tempo, e vocês irão usufruir de todas as bênçãos que eu quero derramar sobre a vida de vocês. Havia uma incerteza no coração de todo aquele que estava retornando para Jerusalém. Pelo fato de terem vivido 70 anos lá no cativeiro babilônico, muitas pessoas que foram para o cativeiro acabaram perdendo as suas vidas lá em território estranho. Mas os seus filhos, uma nova geração, estava retornando para Jerusalém e havia uma incerteza no coração de como é que eles iriam sobreviver dentro da cidade de Jerusalém e dentro de Judá. Mas Deus estava enchendo o seu coração. Se vocês me buscarem, se vocês se manterem fiéis à aliança assumida comigo, vocês vencerão. Vocês não serão vencidos. Nenhuma outra nação terá força para vencê-los. Deus assegurava a vitória para o seu povo e mostrava para eles que os momentos de fraqueza que eles tiveram na vida não é porque Deus o desamparou, mas é porque eles se afastaram do Senhor. A vida imoral, envolvida no pecado, fez com que realmente eles andassem sozinhos, mas se nesse momento de retorno eles se firmassem ao lado do Senhor, se entregassem nas mãos de Deus e vivessem em fidelidade aos ensinamentos do Senhor, eles jamais fracassariam, venceriam e teriam constantemente a bênção de Deus sobre as suas vidas. Ageu capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz o seguinte: Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Deus aceita uma confissão de um pecador. Deus aceita um coração arrependido. Quando alguém que está envolvido no pecado se volta para Deus e se entrega a Deus sem reservas, Deus sempre estará com os seus braços abertos para receber os seus filhos. Deus não rejeita nenhum filho que retorna para casa em busca de abrigo na casa do seu pai. E era isso que Deus estava fazendo com o seu povo, retornando do cativeiro babilônico, depois de 70 anos de sofrimento, de escravidão, trabalhando arduamente para um inimigo. Deus agora recebe o seu povo em Jerusalém e no território de Judá e os abençoa. Todas as promessas um dia oferecidas a Abraão, a Isaac e a Jacó, Deus ainda manteria de pé se eles vivessem em fidelidade a Deus. Se nesse momento do retorno eles se voltassem para Deus sem reservas, o mesmo Deus que um dia prometeu todas as promessas estaria vivo para cumprir todas essas promessas ao pé da letra de cada uma delas. Com essas palavras, os israelitas cobraram ânimo. Com essas palavras, eles passaram a reconstruir as suas casas e mais uma vez a reconstruir o templo. Foram escolhidos sacerdotes, foram escolhidos levitas, foram consagradas pessoas para que pudessem ministrar diante do Senhor. E mais uma vez, Deus desceu dos céus, estabeleceu o seu nome dentro do santuário e a nação de Israel teve uma oportunidade de reconstruir a sua história ao lado do Senhor. Querido amigo, nessa manhã, quando nós abrimos a palavra de Deus no livro de Ageu, nós podemos compreender que Deus espera que os seus filhos vivam uma vida madura ao lado dele. Deus não espera que os seus filhos vivam ao seu lado sem que em nenhum momento eles possam cair. Mas Deus encontrou uma solução para que aqueles que em algum momento transgridam a lei de Deus encontrem saída, confessem o seu pecado, arrependam-se dos seus erros e vivam uma vida santa ao lado do Senhor. Quando Deus olha do céu e se depara com um filho que tem um coração arrependido e está disposto a cada dia viver uma vida melhor,
As janelas dos céus estarão abertas para derramar as bênçãos sem medida sobre os seus filhos. Deus continua a amar esse filho como se nada no passado tivesse acontecido. É por isso que a cada dia que vivemos nós não podemos nos desapegar do nosso passado, mas precisamos a cada dia olhar para o passado, refletir aonde erramos e seguirmos marchando para o futuro, pedindo força a Deus para que não nos envolvamos mais no pecado e andemos em segurança ao lado do Senhor. Aqueles que vivem dessa forma têm a bênção de Deus e a garantia da salvação em Jesus Cristo. É por isso que nós temos que priorizar a Deus a cada dia. Temos que fazer uma autorreflexão constantemente, olharmos a nossa agenda e vermos se na nossa agenda nós temos colocado mais a pauta do céu e menos assunto dessa terra. Se porventura, quando nós analisamos a nossa agenda, nos deparamos com mais assuntos dessa terra e menos assunto do céu, nós temos que fazer uma inversão, colocarmos mais assunto dos céus e menos pontos dessa terra. Quando nós chegarmos nesse ideal de priorizarmos a Deus em todas as áreas da nossa vida, tenha certeza que nós alcançaremos cada vez mais a bênção de Deus, a proteção do Senhor e uma vida vitoriosa ao lado do Senhor. Nós precisamos tomar a mesma postura da igreja do pastor Ageu, profeta Ageu, no ano 520 a.C., quando eles ouviram a palavra do Senhor, logo permitiram que essa palavra alcançasse o seu coração, pediram perdão a Deus, deram passos de arrependimento, Deus ouviu do céu, os perdoou e os abençoou e eles viveram uma vida feliz. Se nós, nos dias em que nós estamos vivendo, tomarmos a mesma postura daquela igreja, tenha certeza, a bênção de Deus, o Espírito do Senhor estará sobre cada um de nós para que nós possamos alcançar a bênção do Senhor e vivermos uma vida vitoriosa. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor, tomar o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o que nós te pedimos, nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua bênção em nome de Jesus. Amém.